nesses 25 anos de Europa, né? 25 anos de Europa. 25 anos. Me diz uma coisa, vamos falar um pouquinho, ontem. só dar uma pinceladinha assim acerca de mundo espiritual. O mundo espiritual também é uma parada muito interessante, né? Você acredita nesse, claro, acredita nesse paralelo, mas e isso é algo muito, muito, muito chocante. No seu ponto de vista, por exemplo, na sua experiência, a gente sai do Brasil, a gente é acostumado com um estilo de mundo espiritual. Em nível espiritual, o Brasil é um paraíso. É justamente essa pergunta. De fato, cara, Europa é algo mais pesado, é algo mais puxado, é algo mais... Eu sou lá de Goiânia. Eu sou de Goiânia. Goiânia, segundo a pesquisa que eu vi agora, recente, de uma revista americana, Goiânia é a cidade do mundo que tem mais igreja. Goiânia? Goiânia. Uma vez eu tinha uma curiosidade, um pastor foi até a minha casa e a gente subiu uma avenida da região noroeste de Goiânia. Quem for assistir aí, quiser fazer o mesmo, a gente subiu a Avenida Mangalô, foi até ali perto do Recanto do Bosque e desceu pela Rua da Divisa. Nós contamos 35 igrejas. Deve ter dado uns 4 quilômetros, 2 indo, 2 voltando, talvez um pouquinho mais. E hoje já tem muito mais. Isso foi em 2016, 2015, por aí. Hoje já tem muito mais. Ao redor da minha casa, onde eu morava ali, era lotado de igreja. Eu podia escolher. Tinha uma divisa de muro, uma de frente. Na praça tinha umas 3 ou 4, virando na rua, todo lado tinha igreja. Em redor da minha casa. Só em redor da minha casa. E eu me lembro quando eu era novo convertido, a gente ia para a igreja e o nosso pastor falava assim, quando você passar na porta de um bar, no caminho da igreja, você estende a mão e fala assim, eu profetizo que esse bar vai se tornar uma igreja. Pode ir lá no nosso setor, quase todos os bares se tornaram igreja. Quase os cinemas de Goiânia se tornaram igreja, os teatros se tornaram igreja. Se tornaram igreja. Amém. Por isso. Aí eu saio desse mundo, dessa paz espiritual, desse lugar que você prega a mensagem, tudo desembarca em Bruxelas. Ano 2000, em Bruxelas, pesado. Eu me lembro de um dia que eu estava orando e eu vi uma visão de uma sombra que ela vinha em cima de mim, assim, eu dei um grito e o pastor estava na cozinha da casa dele, eu orando no balcão, no fundo, assim, numa sacada. E ele veio e começou a orar comigo ali e aquilo começou a feder como se fosse um enxofre, alguma coisa assim. E aquilo foi uma experiência que eu nunca esqueci de Europa. Outra experiência também, eu estava do lado dele e ia ter um congresso na nossa igreja e antes tinha um culto do Benny Hinn, na época no Forré Nacional em Bruxelas, no ano 2000. E a gente estava indo lá para ver o Benny Hinn a pé. E tinha um homem sentado no banco com um sanduíche na mão. Quando ele passou perto, o homem deu um grito, jogou o sanduíche para cima e começou a estribuchar e gritar. Eu não entendia nada, não sei se era francês, se era flamand, nada. Tinha chegado, fazia 2, 3 meses que eu tinha chegado na Europa. E ele veio e orou para aquele cara se sentou no banco, olhou para um lado, olhou para as roupas dele, olhou assim, ele conversou com o cara saiu andando, olhando para trás, você via, eu nunca esqueço, a memória está na minha cabeça, assim, fresca. Parece que o cara, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Onde que eu estou? Que roupa é essa? O cara olhava para a mão dele, olhava para as roupas. O cara foi liberto ali naquele momento. Aquele momento ali. Era. Então esse pastor dorme na glória já. E me lembro outra vez também que um pastor renomadíssimo no Brasil, nos Estados Unidos, para todo lado, cara, pregador gigante, foi pregar lá em Bruxelas. Quando ele desceu do aeroporto, ele foi direto para o Hospital Saint-Pierre, internado, na quarta-feira. Na quarta-feira. Ele ia pregar na sexta, no sábado e no domingo de manhã. Ele ficou internado no hospital até domingo à noite. Domingo à noite, com a febre que não cortava e passando mal. Quando acabou tudo, o evento da igreja, tudo, a febre simplesmente cessou. Simplesmente acabou a febre dele. Ele saiu. Até hoje eu acho que nem ele sabe o que aconteceu com ele. A gente sabe. Claro. A gente sabe. Dentro do mundo espiritual, se a pessoa não está preparada, se a pessoa às vezes está vivendo do nome ali. Não estou falando que é o caso desse pastor. Mas a igreja pode orar e pode ser tudo. Se Deus tiver permitido para ele não ir lá na igreja, e o congresso foi uma bênção. Outras pessoas pregaram no lugar e tudo, e foi uma bênção. Deus não deixou de se manifestar e operar por causa disso. Claro. Mas ele não foi permitido de ir lá e pregar. Ele ficou no hospital e do hospital voltou para o aeroporto. Então...
Então, então a questão é que não era permitido. Eu acredito que a batalha espiritual foi travada e Deus, tipo assim, esse daí, a proteção dele, as brechas dele tá aberta, vamos falar assim? As brechas tá abertas. Eu preguei recentemente, semana passada, quarta-feira passada, eu preguei lá em Juízes capítulo 1 sobre Adoni-Bezeque, o Senhor das brechas. Adoni-Bezeque, não sei se vocês conhecem a passagem, Juízes capítulo 1, fala que ele pegava os reis, e vamos ler aqui rapidinho. Você falou o quê? Juiz? Falou em francês? É? Adoni-Bezeque. Não, livro, você falou. Juízes. É porque tanto tempo morando na França que meu português... Não, ele não falou em português. Falou juízes. Ele falou, não, ele falou Juízes. Aqui, vamos ler aqui. Versículo 5 a seguir. Juízes capítulo 1, versículo 5. Presta atenção, tanto que essa passagem aqui ela é interessante. Acharam em Bezeque, isso aqui ele está falando de Judá e Simeão, certo? Não as pessoas, a tribo de Judá, a tribo de Simeão. As tribos em si. Acharam em Bezeque a Adoni-Bezeque. A palavra Adoni-Bezeque significa Senhor das brechas, certo? E pelejaram contra ele. E bateram os cananeus e os perizeus. Mas Adoni-Bezeque fugiu. Porém, eles o perseguiram e prenderam e cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés dele, de Adoni-Bezeque. Senhor das brechas. As mãos e dos pés. Aí Adoni-Bezeque falou o seguinte, quando ele foi preso. Versículo 7 de Juízes, capítulo 1. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim eu fiz, assim Deus me pagou. E trouxeram a Jerusalém e ali morreu. Assim eu fiz, assim Deus pagou. Assim eu fiz com ele, assim Deus fez comigo. Ele cortou 70 reis, os polegares da mão e do pé. Vou abrir antes de falar disso aqui, vamos só falar um pouquinho sobre o polegar da mão e do pé. Sua identidade está onde? Está aqui, né? Polegar. Então, o senhor da brecha, se deu brecha, já tirou sua identidade. Correto? Segunda coisa, eram reis. Reis tem que manusear a espada. Segura uma espada sem o dedão. Rapaz, forte. Você não consegue. A espada do cristão é a palavra. Sem manuseio da palavra de Deus. Já tirou. Pior. Pegava migalhas debaixo da mesa. Pega o seu dedão. Vou fazer aqui rapidinho para nós aqui. Pega essas migalhas aqui, seu dedão. Seu dedão? Pega aí. Eu uso ele. Não, pega seu dedão. Tenta pegar. Põe o dedão para cima e tenta pegar as migalhas. Você vai fazer isso aqui. O restante da identidade que você tem, você não vai pegar. Só que você tem que comer. A comida está aqui. Você não consegue pegar. Porque no chão de pedra, com o passar do tempo, de tanto você tentar pegar, isso aqui vai ferir tudo. Você está debaixo da mesa do Senhor das brechas, tentando pegar as migalhas. O que você vai fazer para você se alimentar? Você vai lamber isso aqui. Você vai lamber o chão que ele pisa. Você entendeu? Por que ele arrancava? O que o Senhor das brechas faz? Aí ele cortava o dedão do pé. O que te dá o equilíbrio do corpo? O dedão do pé. O que te faz correr? Ele tira a sua velocidade e o seu equilíbrio. Sabe aquelas pessoas estagnadas, que não tem equilíbrio de nada? Vive caído? Brecha. Sabe aquela pessoa que está lambendo o chão de Satanás? Brecha. Sabe aquela pessoa sem identidade que está morando na rua, no mundo da droga, no crack, em tudo isso, aquilo outro? Brecha. Adoni-Bezeque, Senhor das brechas, está aqui. Você pode pegar lá a tradução lá de Adoni-Bezeque, lá o próprio Google te dá, Senhor das brechas. Deu brecha, o inimigo monta em cima e te põe para lamber o chão que você pisa. Entendeu? Tá aqui. A Bíblia está te mostrando.